Oiê, eu me chamo Cauane Bonet e eu vou conduzir você hoje em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. E como aqui nada é uma verdade absoluta, te convido a absorver apenas o que lhe for necessário e abstrair o que não lhe servir. Gratidão por enquanto e eu desejo a você uma ótima prática de escuta ativa. Bom, antes de iniciar esse episódio, eu já gostaria de alertar que ele pode conter gatilhos de ansiedade, porque a reflexão de hoje ela vem de um lugar de profunda dor e vulnerabilidade minha. Ela vem de uma experiência que eu tive sobre medo e coragem, e eu decidi contar aqui hoje por apenas um motivo: encorajar alguém. Dar um outro ponto de vista sobre a coragem, o mesmo ponto que me ajudou a atravessar os períodos difíceis. E eu também acho que vai ser importante começarmos e atravessarmos o outono com uma dose de coragem. Entre dezembro de 2020 e o ano passado, 2022, duas frases marcaram muito a minha vida e eu ouvi essas frases de duas pessoas diferentes que significam muito para mim e através delas eu experienciei caminhos muito importantes pessoalmente. A primeira frase que eu ouvi, eu estava em um momento delicado da vida, era final de 2020, eu tinha saído em março de São Paulo por conta da pandemia, havia perdido emprego, eu trabalhava em uma agência de eventos, então por conta da pandemia, acabei perdendo e fui para casa da minha mãe no sul, com muitas questões na cabeça, assim, tinha tido também uma decepção amorosa, havia lançado os cadernos criativos, mas não estava tão focada neles, ou seja, tinha algumas pontas sem nó. E em uma discussão momentânea com essa pessoa, diante de tantas emoções ali dos dois lados, eu recebi a frase que foi a seguinte: você desiste de tudo. E esse foi o estopim ali para tudo que eu tava vivendo, Tudo que eu tava guardando ali daquele ano todo, assim. E dessa frase em diante eu só lembro o quanto meu maxilar doía, de tanto eu pressionar e chorar naquele dia. Eu fui conduzida a um extremo que eu não lembro conscientemente de ter ido antes, assim. Não daquela forma. E aí no outro dia eu comecei a presenciar vários pensamentos ruins e de culpa que me atravessavam, junto com aquela frase que se repetia o tempo todo na minha cabeça. Eu decidi que eu precisava da ajuda de um profissional, eu por mim mesma precisava me ajudar. Seria assim porque eu queria viver, eu não queria mais estar presente ali naquelas condições, pensando coisas ruins sobre mim, pensando até mesmo em tirar a minha vida, sabe? Só abrindo um parênteses aqui, eu sei que essa parte pode chocar algumas pessoas, principalmente as que me acompanham e veem a minha rotina no Instagram. Mas essa é a minha história e não faz sentido eu excluir as partes ruins, Porque afinal, hoje eu estou quem eu estou porque atravessei isso. Enfim. E aí, voltando para a história, eu tava mal lá e tudo mais, querendo me ajudar, mandei mensagem para uma tia que é psicóloga, pedi contato de uma colega dela e fui. E aí, chegando lá, eu acho engraçado hoje contar esse detalhe da história, mas na hora, claro, foi tenso. Cheguei lá, ela falou mais ou menos isso: eu vou te explicar como funciona a TCC. TCC, para quem não sabe, é uma abordagem na psicologia. E aí você vê se é isso que você procura, se é isso que você quer. E aí eu lembro que eu olhei pra ela e eu falei algo do tipo: não, nem precisa explicar, é isso, eu preciso de ajuda, é isso mesmo, vamos lá. Eu quero isso. Eu só queria alguém ali pra conversar, pra passar aquilo, sabe? Enfim, só queria ajuda. E foi aconteceram algumas sessões, a poeira começou a baixar, eu comecei a perceber algumas coisas por mim mesma, assim, através dessas sessões, E a primeira delas foi que eu de fato sabia lidar com a minha ansiedade. Na forma física, eu sabia a parte da respiração, eu praticava exercício físico regularmente, me alimentava bem. Eu lembro de ter dito para ela que eu falei: olha, se precisar realmente tomar medicamento, eu não vou negar isso. Eu quero primeiro tentar com os métodos que são mais, entre aspas, naturais, e agora eu tenho teu auxílio também, enfim. Voltando, me alimentava bem, tinha essa consciência da respiração, do exercício físico,
Mas eu percebi nesse tempo todo que eu não fazia ideia de como lidar com as minhas emoções. E eu achava que eu sabia, né? Porque, enfim, a teoria dos livros, a teoria dos estudos é sempre muito fácil, mas na prática é outra parada, assim. E a frase "você desiste de tudo", ela poderia até no fundo não ser sobre mim, né? Eu ter servido de espelho, mas talvez eu também estivesse dizendo ela pra mim inconscientemente. E depois eu vi que essa frase ela mexeu porque de fato eu desistia das coisas, mas eu desistia das coisas que não faziam sentido na minha vida. Eu desistia sempre do que eu não acreditava com a profundidade do meu coração ali, sabe? E isso sempre me conduziu a caminhos melhores, para as minhas verdades, assim, no final de tudo era sempre isso. Então, a frase de maior dor naquele momento ali levou à minha primeira maior cura, me levou a conhecer as minhas emoções. Ou melhor, esse caminho de começar, no caso, né, a conhecer, porque eu acho que tem muito pela frente sempre. Mas esse movimento de pedir ajuda foi muito importante também, sabe? Me levou ao primeiro passo do autocuidado real, assim. E dali, outras pequenas curas foram acontecendo até eu chegar na segunda maior e mais significativa cura, que foi através da frase "eu acho que você não tem coragem". Quer dizer que eu vinha conduzindo a minha vida tentando ser o máximo congruente com o meu coração e eu não tinha coragem. Eu voltei para casa da minha mãe para recomeçar tudo 2 vezes e eu não tinha coragem. Eu me lancei numa cidade gigantesca sozinha para tentar criar minha própria vida e eu não tinha coragem. E não, essas não foram as perguntas que eu me fiz no momento em que eu ouvi a frase. Essas perguntas vieram através da minha psicóloga, porque o que eu fiz no momento que eu ouvi a frase foi apenas receber, assim. Eu lembro que foi tipo um soco no estômago e fiquei com um nó na garganta naquele momento, sabe? E naquele instante eu percebi que eu tinha me identificado novamente com uma possível autocobrança, né? Que fosse inconsciente ou não, que eu tivesse servido novamente de espelho ou não, mas enfim, tinha uma identificação ali, sabe? E depois eu comecei um caminho para uma tal de jornada do propósito, que já vai fazer sentido, já vou explicar. Então eu aceitei aquela frase, ouvi essas questões da minha psicóloga e fiquei na minha. Fiquei assistindo o que ia acontecer depois. E aí vários dias passaram, comecei nessa tal de jornada do propósito, que basicamente era o que eu mais procurava, né? Que eu achava que eu ia encontrar através de alguma abordagem da psicologia. Talvez até encontre em algum momento, assim, vá para esse lado, mas naquele momento ali, essa jornada que também era cheia de análises e encontros profundos, naquele momento estava completo isso, porque era o que eu buscava, sabe? Era o que eu precisava. Então, mais sessões se passaram agora de mentoria e a cada dia eu ia me apropriando mais de mim. Atravessei as dores da infância, adolescência, as que eu carrego até hoje. E aí, um belo dia, numa dessas mentorias que mexeu muito comigo, eu me despedi, desliguei a câmera e eu pensei: que coragem é essa que tá me fazendo não desabar agora? E naquele dia eu senti que eu tinha encontrado a minha coragem, sabe? Naquele dia, aquele soco no estômago daquela vez aliviou, fez sentido pra mim. Naquele dia, as perguntas que a psicóloga havia me feito, que tinha mexido comigo, fizeram sentido. E foi incrível esse dia. Eu separei 3 frases de 2 maravilhosos livros que eu li e eu vou compartilhar agora porque tem relação com a coragem. Eu vou deixar o link deles na descrição também, se alguém se interessar em ler. As 2 primeiras frases são do livro Quem Pensa Enriquece, que foi um livro essencial na minha vida, do Napoleão Hill, que foi também o autor pelo qual eu iniciei o gosto por leitura. E a primeira frase é a seguinte, abre aspas: "Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem, pois essas experiências são recursos de valor incomparável. Elas fortalecem o espírito." Fecha aspas. A segunda é a seguinte, abre aspas: "A persistência é resultado direto do hábito. O medo pode ser efetivamente curado pela repetição forçada de atos de coragem." Fecha aspas.
E aí eu não sei se você sentiu algo aí do outro lado ao escutar essas frases, mas essas frases pra mim sempre foram encorajadoras assim. E aí eu quero trazer a terceira, que é de um livro que eu sei que várias pessoas já leram. Eu já apresentei algumas pessoas com esse livro também, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. E essa frase diz o seguinte, abre aspas: quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. E bom, essas 3 frases, o que eu compartilhei com vocês de um pedacinho da minha história, não dizem exatamente o que significa coragem. E eu penso hoje que tudo que a gente sabe sobre coragem na parte de teoria, do que os livros falam, do que o Google fala, sobre os significados, eu penso que pode sim tudo cair por terra, sabe? Essas teorias, porque talvez a coragem seja mesmo o significado que a gente der a ela quando nós sentirmos que estivermos com ela atravessando, sabe? Se coragem for atravessar o medo, então é isso, pra gente, naquele momento. E por fim, eu arrisco a dizer que um dos meus maiores atos de coragem, até agora, nos meus 27 anos, foi no momento em que eu ouvi essas frases, principalmente a segunda, aceitar a dor que eu senti e não sossegar com ela. Eu acho que foi ter vontade e gana o suficiente para ir para dentro de mim e me conhecer um pouco mais. Acho que através delas é que essa inquietação se sucedeu, sabe? Talvez não seria possível se eu não tivesse escutado elas. Então, foi mudar os hábitos que não condiziam mais com quem eu queria ser, foi me entender, foi buscar minha independência e humildade. A minha coragem, eu acredito que ela se dá dia após dia, enquanto eu continuo nesse caminho de autodescoberta, ao mesmo tempo em que eu compartilho com o outro. É quando eu ajudo o outro através de quem eu sou, sabe? De quem eu estou. Coragem é tudo que eu não posso dizer que é, porque eu tenho medos para ultrapassar, tenho uma vulnerabilidade que grita em mim, tem todo um caminho de crescimento pessoal a percorrer, né? E eu sei que essas duas foram apenas as primeiras 2 frases de muitas que ainda estão por vir. As primeiras que eu ouvi conscientemente, né? Então terão muitas outras que vão me abalar, que vai doer, mas essas trouxeram 2 lições muito importantes. Uma me ensinou sobre humildade e a outra sobre a grandeza do mundo. Espero que tenha feito sentido para você do outro lado. Se você se identificou, se tem alguma história que lembrou, quiser compartilhar, sinta-se à vontade para deixar aqui nos comentários. Se achar que alguém mais precisa ouvir esse episódio, envie para essa pessoa. E é isso. Estou grata pela tua escuta e até o próximo.